Vamos lá que o assunto tá bom. Olha lá, Diego, estamos de volta. E o pessoal com trio, hein? Olha que essa tua audiência aqui, ela é ponta firme, hein, velho? Não, o pessoal entende aí que a gente está com todo o carinho aqui, entregando o máximo possível de conteúdo. E é um assunto muito pertinente, né, cara? Para quem está começando, para quem já investe. Então eu me coloco um pouco aqui no lugar do pessoal que está nos assistindo. Novamente, você é um craque no mercado, né? Está aí na ponta de aquisições, tem uma série... Mas para nós, que não temos aí esse conhecimento todo, né? Existe algum caminho, vamos chamar, talvez, não digo mais curto, mas um caminho que de repente não nos faça travar? Porque assim, sendo muito sincero, eu ouço tudo isso e olha aqui, né, eu também tenho já uma certa bagagem, mas eu me coloco no lugar aqui da turma. Tem gente aqui que talvez não seja do mercado imobiliário, tem gente aqui que talvez não domine todas essas técnicas negociais, estratégias. Então eu pergunto, esse oceano azul é tão azul assim para todo mundo? Eu bati no finalzinho da live, falando do primeiro critério, que é você comprar bem comprado, né? E estava falando de algumas estratégias, e aí citei termos técnicos que às vezes assustam, né? Você vai citar algumas metodologias de avaliação, ou mesmo a comparativa, parece um bicho de sete cabeças. Mas o que eu quero tranquilizá-los é o seguinte: são dois ingredientes, Rodrigo, duas dicas que eu daria para quem está querendo começar a investir e se tornar um expert ou fazer isso da maneira mais consistente possível. Para quê? Para maximizar o seu retorno e minimizar o seu risco. Duas dicas que eu daria. Dica número 1. Não negligencia essa etapa. Ok? Não negligencia. O feeling, eu falei até para o meu irmão, esses dias a gente discutindo sobre investimento, eu sou um cara 120% cartesiano, engenheiro de formação, fui moldado em grandes incorporadoras fazendo análise de investimento, então eu sou um cara assim que eu planilhava a minha vida inteira. E aí se vocês forem ver, se eu fosse dar um testemunho aqui super espontâneo sobre os investimentos que eu fiz, são investimentos, Rodrigo, que é muito mais quase que no feeling do que seguindo à risca toda essa trajetória de análise. Mas aí você bem me corrigiu, você tem total razão, que é um feeling já subsequente de ter desenvolvido essa visão mais estratégica, ou já faz as contas meio que de cabeça assim por diante. Então eu não posso defender hoje que vocês façam o mesmo que eu faço, de meio que no feeling conduzir a decisão de investimento, porque o meu feeling já está enviesado, já tem aí um cacuete de análise. Mas então vamos lá. Então não negligenciem essa etapa. Não achem que o feeling por si só vai resolver. Ok? Vocês precisam ter um pouco de informação. Até, pessoal, eu costumo dizer, por exemplo, pesquisa de mercado é uma frase que eu uso muito, Rodrigo, em bastidor aqui de mercado. Pesquisa de mercado serve para direcionar, sim, serve para embasar a decisão, mas serve também para lastrear a narrativa de venda. Então, assim, não é só para tomar decisão. Você tem informação do entorno e referência de preço, serve inclusive para quando você for buscar liquidez. Então é um exercício super válido, importantíssimo, e de uma maneira bem prática. Como é que vocês fazem isso? Né? Beleza, eu decidi que amanhã eu vou começar a pensar em investir em imóvel. Sobrou um dinheirinho, eu achei uma outra estratégia, vou investir. Pessoal, vão bater perna, beleza? A dica mais prática e objetiva, vão bater perna onde vocês querem fazer um investimento, onde vocês acreditam que tem potencial de investir. O que é bater perna? É primeiro visitar o imóvel ou os imóveis que vocês estão de olho, é conversar com um vizinho, é olhar a placa de vendas, fazer umas 2 ou 3 ligações para ver o preço que está sendo praticado. É conversar com caras locais que vivem o mercado. Quem são os caras locais que vivem o mercado? Corretores de imóveis, imobiliárias. Vão tomar um café com eles. Fala, olha, eu vi um terreno, vi um prédio. O que você acha daquela esquina que está à venda? Há quanto tempo está à venda? Quanto estão pedindo? Por que não vendeu? Então a dica bem objetiva, Rodrigo, é um trabalho de campo.
Cara, não tem nada que vá substituir. Você pode vir com a ferramenta mais sofisticada de gel, informação, caramba. Não tem nada que vá substituir esse cafezinho que você vai tomar com os caras ali no local, conversar com o vizinho. Eu conheço um empreendedor, Rodrigo, que está fazendo um negócio muito grande, já tem 40 anos de atuação no mercado e que não dispensa, cara, e visitar em loco a área que está pensando em fechar parceria ou comprar e conversar com o cara que está passando de bicicleta. Falar, o senhor mora aqui nesse bairro, não mora? O que o senhor acha dessa área? O que o senhor sabe dessa área? Ah, essa área da família tal, tal, tal. Pô, mas por que não saiu o empreendimento aqui? Então, a dica mais objetiva e prática para que você tenha um pouco de base de dados para lastrear a sua decisão, a certeza que você está fazendo um bom negócio, comprando bem, é bater papo. Bater papo é você estar no local, conversa com a imobiliária, olha as placas, liga para as imobiliárias, para quem estiver anunciando e pega alguma referência. Que seja uma única referência que você pegue, Rodrigo. Isso vai te ajudar a ficar mais seguro e até, como eu disse, na hora da liquidez, você vai ter uma referência para citar. Você fala assim, eu comprei esse imóvel porque eu peguei o vizinho ali, estava 20% mais caro. Pô, é uma narrativa de venda, não é? Sim, então, assim, faz todo sentido e de maneira muito prática, tomem um café, batam perna, que isso é o caminho mais simples para vocês terem uma base de dados para saberem que estão comprando bem comprado. Beleza? Eu ia falar do segundo critério, posso falar? Você quer fazer alguma consideração? Não, eu queria só abrir para uma pergunta. A gente vive de novo um momento inusitado. Nós estamos aqui em meio a uma situação que ninguém imaginava, primeiro, que fosse possível acontecer. Segundo, ninguém imaginava também que pudesse durar tanto tempo. Nós já estamos aqui completando 1 ano nessa situação. Então eu te pergunto, Diego, dado que existe toda essa situação confusa, em que de certa forma a nossa mobilidade ela está um pouco reduzida, né? Como é que você enxerga? Porque assim, muitas vezes, e a gente ainda tem um problema adicional, né? Que às vezes a gente está falando agora de imóveis, de repente, um pouco mais distantes. A gente também tem como algo para ser quebrado aqui no nosso canal, de que, por exemplo, a gente pode imaginar alguém de fora vindo investir numa cidade aqui do Brasil. Uma coisa, por exemplo, a Mariana falou, compra terreno em lançamento da Guerini. Aí não tem nem graça, né, pessoal? Aí é muito fácil. Aí a gente está literalmente chovendo no molhado. Mas não é sempre que a gente tem uma situação como essa. Não é sempre que a gente tem um lançamento da Guerini aí para poder aproveitar. Mas aí eu pergunto, você enxerga alguma forma, velho, para ajudar as pessoas também que de repente estão distantes até de um possível centro de investimento, ou um site de um potencial, para elas conseguirem, de uma certa forma, se familiarizar com o entorno, porque nem sempre talvez dê para tomar esse cafezinho tão gostoso com os vizinhos. Você tem alguma metodologia, alguma sugestão para que as pessoas, mesmo que estejam aí longe, consigam, de uma forma assertiva, também conhecerem melhor a região? O que você poderia sugerir? Porque eu acho que isso pode ser alguma coisa que, de repente, preocupe as pessoas, né? Claro. Mas eu estou de longe, eu estou fora, e como é que eu faço? Porque uma coisa é a gente comprar terreno em lançamento da Guerini. Esse é mais fácil, tem menos erro. Olha lá a Mariana aqui, de manhã compra no valor, final do dia já é outro. Exatamente, Mariana, é igual empurrar bêbado na descida. Só que vamos para uma ponta mais desafiadora. Não é, aliás, eu acho que o Guerini tinha que lançar empreendimentos todo mês. Esse nosso problema acabava. Mas já que isso não é possível, você tem alguma sugestão, velho, para ajudar as pessoas a não terem esse temor? Como é que elas fazem para conhecer melhor o entorno, sem necessariamente conseguir tomar aquele cafezinho gostoso com o vizinho? O que você acha? Então vamos lá. Primeiro, eu não queria deixar passar em branco uma estratégia que está por trás. A gente citou, a Mariana está citando, você falou, que é a estratégia de lançamento. Né? A estratégia de lançamento imobiliário
via de regra, óbvio que também demanda uma análise bem criteriosa, mas via de regra, ela pode encerrar e encerra grandes oportunidades. Primeiro, por quê? Porque tem aquele trade, né? Lembra que eu falei no imóvel na planta? Quando o incorporador está pensando em lançar, ele ainda não performou, não está liberado para construção, ainda não está 100% pronto o empreendimento, ele tende a te entregar uma condição ou um preço melhor. Então já é uma oportunidade por si só se ele levar isso a cabo. Tem empreendedor que não leva, mas a imensa maioria leva. Tá certo? Então vale a pena. Você tem uma facilidade da questão da documentação, que está mais embrionária e, portanto, está mais limpa, vai te facilitar. E segundo, se o empreendedor tiver uma estratégia de lançamento, como a Guerini, que a gente está citando aqui por força da Mariana, tiver uma estratégia bem montada, profissional, ele vai te entregar aquilo que eu estou sugerindo que você vai fazer, que é uma pesquisa. Ele vai lastrear para você, ele vai falar assim, olha, do lado ali tem um empreendimento mais consolidado, então pondera isso, mas os caras estão vendendo por não sei quanto metro quadrado, aqui está não sei quanto. Então, assim, o bastidor, você se envolver com o lançamento, tende a te trazer essas informações de maneira gratuita, porque é o intuito dele te munir, te empoderar para tomar essa decisão. Então, beleza, o lançamento é uma boa estratégia. Agora, vamos pensar um cenário diferente. Eu quero comprar um imóvel em Goiânia, não tem um lançamento e eu quero me familiarizar com aquele entorno. Como é que eu, Diego, faria? Tá certo? Então, vamos lá. Graças a Deus, as restrições físicas que a gente tem podem impedir o cafezinho, mas tem uma série de ferramentas que podem nos ajudar. Eu já cansei de fazer isso, Rodrigo. Várias áreas eu tive que trabalhar, às vezes, sem fazer uma primeira visita. Como é que a gente faz isso? Então, assim, você tem, por exemplo, o Google Maps ou Google Earth, que vai te colocar com às vezes, algum delay no local mesmo. Né? Você vai jogar o bonequinho lá, você vai cair na rua. Pode ser que seja uma imagem de um ano atrás, você fique atento a essa questão. Mas, às vezes, você consegue transitar na rua e ver placas, e ver anúncios, e descobrir imobiliárias, sem necessariamente estar no local. Tá certo? Então, é uma ferramenta que eu uso com frequência. É uma ferramenta super inteligente porque te dá uma visão macro. Às vezes, você fazendo esse exercício de campo, você se perde em relação ao macro. Você olhar através das ferramentas, ou Google Earth ou Google Maps, te dá essa visão macro. Você vai saber onde é que está a principal entrada, quanto você dista de uma avenida. Você vai ter algumas informações ali que, às vezes, no local, e é muito normal isso, você não captura. Então essa é uma estratégia. E também você consegue ter acesso às imobiliárias locais com algumas ligações, ok? Por mais que elas não possam te receber por cafezinho, você pode ligar para algumas imobiliárias, ter alguns contatos telefônicos para validar aquilo que você está querendo interpretar. Se o preço está adequado, se não está, se aquele imóvel é vendido ou não, se tem liquidez, tal. Então algumas dicas. O mastigado, empurrar bêbado ladeira abaixo, é lançamento de bons empreendedores que vão te dar isso tudo pronto. Mas se não, você faz alguma estratégia digital com as ferramentas que a gente tem disponíveis para acessar. A própria internet é uma base de dados para você pesquisar como se você fosse um comprador, efetivamente, do produto final que você quer vender ou alugar, né? Vamos focar sempre aqui na renda. Tá, eu quero alugar um apartamento em Pindamonhangaba, tá certo? Porque pintou uma área lá central que eu acho que dá para fazer prédio para alocar. Bom, vamos pesquisar. Né? Quero alugar, por quanto sairia um imóvel? Você vai ter informações. Tem que filtrar pra caramba informação de portal, porque infelizmente a gente tem de tudo, não tem um crivo de ética ou de uma série de coisas. Então vai ter cara que está anunciando às vezes valores desatualizados, tem gente que está anunciando valor com má fé para ter um anúncio isca, para atrair o cliente. Aí você tem que saber ponderar e a melhor forma é você levar para o quente. É você pegar um negócio que te chamou a atenção, liga pro cara. Fala, filho, eu vi aqui um apartamento em Pindamonhangaba, de 3 dormitórios, 75 metros quadrados, na região central. Procede? É seu esse anúncio? Ah, não, tá desatualizado. Ah, não, procede. Fala, tá legal, então é R$1.500 mesmo? Ah, não é 1.500, é 1.800, porque eu não coloquei, eu omiti. Fala, então, você vai atualizando e tornando aquelas informações fidedignas. Beleza? Dei uma clareada nesse sentido? Ou você... Deu. Aliás, eu queria até aproveitar um gancho do que você acabou de falar, velho. Que assim, eu não sei se você sente também isso, eu sinto. O WhatsApp é uma ferramenta extraordinária, né?
ele veio para dar uma acelerada muito forte numa série de situações. Mas aí, às vezes, eu pergunto, você falou uma coisa que me chamou a atenção. Passar a mão no telefone e ligar para as pessoas. Por que eu acho que isso, às vezes, pode ser muito diferencial? Porque, às vezes, uma mensagem de WhatsApp acaba sendo um pouco fria. E, às vezes, talvez você não consiga captar uma nuance na própria fala da pessoa. Porque quando você... Claro que o melhor é aquilo que você falou. O melhor seria a gente sentar com a pessoa e tomar café. Esse é o ideal, né? Mas assim, você ouvir, você perceber no tom de voz da pessoa, se aquilo que ela está te contando, de repente está vindo com uma carga ali de veracidade. Então, às vezes, eu fico pensando, se a gente não se transformou muito em emissores de mensagens, e a gente deixou um pouco de ouvir as pessoas. Mas quando eu falo ouvir, é ouvir fisicamente. Você passar a mão num telefone, ligar para a pessoa, sentir o tom de voz dele, o timbre. Assim, tem muita coisa que às vezes a gente pega pela própria forma como a pessoa se expressa. Claro. Então parece uma coisa boba, mas tem muita gente hoje em dia que não fala mais no telefone. Não faz mais uma ligação, simplesmente vai lá e fica mandando mensagem o tempo todo. Então, assim, eu, né, como engenheiro raiz, investidor raiz, essa coisa toda, gosto do tete-a-tete, gosto de olhar no olhar das pessoas. E se não tiver jeito, vamos passar a mão no telefone, vamos conversar com as pessoas, vamos usar o celular para a primeira atribuição com a qual ele nasceu, não sei. Porque assim, as coisas ficam muito frias só no trocar mensagens, não sei. Eu queria saber se você compartilha dessa opinião também. Porque aqui a gente quer ensinar as pessoas as melhores formas para que elas também consigam fazer essas boas opções. Então, eu particularmente acho que passar a mão no telefone ainda é uma boa estratégia, sei lá. Eu não só concordo com o que você está falando, como eu vou acrescentar um dado. A gente tem um dado científico aí que diz o seguinte: 80% da comunicação que a gente tem, Rodrigo, ela é não verbal. Certo? 80%? 80% da comunicação e da importância da comunicação é a linguagem corporal. Por isso que mais importante até do que o próprio telefone seria o cafezinho. Porque o cara pode estar te falando o que for, na linguagem que for, você vai ler a postura corporal dele e vai interpretar se tem uma carga de transparência ou se ele olhou para o lado errado. 80%. Isso eu descobri na faculdade fazendo uma matéria eletiva lá em música. Então isso é um dado científico, não é brincadeira. Nossa. E isso mudou a minha vida, cara, porque assim, isso, principalmente para quem trabalha com vendas, você sabe que hoje é o meu mote, faz toda a diferença, cara. A linguagem corporal, quando você está numa tratativa de negociação, né, vamos levar para um outro contexto, ela é fundamental. Mas ela te passa muito mais informação do que o cara te fala efetivamente, até o tom de voz. O tom de voz já ajuda, já é melhor que a mensagem. Então você tem uma escala, você tem a mensagem, você tem o tom de voz, mas você tem a linguagem corporal. É muito comum, Rodrigo, você, numa tratativa com uma pessoa, ela está concordando com o que você fala, mas a postura corporal dela diz o contrário. Então assim, ela fala assim, não, realmente, você tem razão. Olha a minha linguagem. Não, você realmente tem razão. Claramente eu não estou concordando com o que você está falando. Então eu percebo que tem uma lógica científica por trás do que você está colocando e que, infelizmente, as pessoas realmente estão perdendo, deixando de lado. É um grande engodo, porque a gente precisa da informação mais fidedigna possível. E, às vezes, o simples gesto, Rodrigo, de você ir tomar um café com um corretor, né, com coração aberto e transparência, o cara vai colocar, às vezes, à disposição 20 anos de vivência que ele tem ali. Você imagina você conversando com o cara assim, que às vezes ele não vai te falar por telefone, muito menos por mensagem, mas você estando lá com ele, ele fala assim, posso te falar uma coisa, Rodrigo? Porra, eu acabei de comprar um imóvel do lado, cara, paguei 75, meu. Eu nem sabia que tinha esse a 70, se eu soubesse eu comprava. Esse tipo de abertura, Rodrigo, vem no café.
Pode vir talvez no telefone, mas não vem na mensagem. Entendeu? Então, assim, vale muito a pena. Não pode negligenciar isso nunca. Show. Quer que eu fale de um segundo ingrediente, Rodrigo? Opa, só se for agora. Tá. São as obviedades, mas perceba, quando a gente fala de uma coisa de comprar bem comprado, dinheiro não aceita desaforo, compra na baixa, vende na alta, Rodrigo, se aplica a qualquer tipo de investimento. Você que está despertando um viés aí de investidor, às vezes mudando o mindset de várias pessoas que te seguem, fundamental que elas tenham isso como uma premissa, né? Uhum. Mas vamos lá. Um segundo ponto que eu acho que é fundamental a gente explorar aqui como critério, Rodrigo, é a localização. Ok? É a localização. Aí você fala, Diego, porra, é óbvio, né? A gente está falando de um bem imóvel, tem um I na frente. O bicho está parado lá e ninguém vai levar nas costas, ele não vai mudar amanhã. Então ele é um bem imóvel. Mas, Rodrigo, a gente tem que explorar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de profundidade isso, porque faz toda a diferença. E aí, como sempre, cara, a gente precisa entender qual é o objetivo. Por isso que a gente precisa resolver as premissas estratégicas. Eu estou comprando um imóvel residencial para ter renda. Aí vem a pergunta, que tipo? Eu quero fazer apartamento, eu quero fazer casa, eu quero fazer sobrado, ou eu quero fazer kitnet. Todas essas informações vão te direcionar para uma localidade eventualmente diferente. Mas vamos pensar no guarda-chuva do residencial. Quem vai alugar um imóvel residencial, ele vai ter uma visão para o entorno, que portanto vai impactar aqui a localização, a escolha do imóvel, totalmente diferente daquele cara que vai alugar um imóvel para comércio. Você está entendendo? Então, assim, o cara que vai alugar para morar, ou que seja para temporada, né, um long stay, não sei, enfim, depende do uso do imóvel, do tipo de imóvel, o cara vai ter, para residencial, ele vai ter uma visão. Por exemplo, ele quer saber se tem uma escola no entorno, se tem uma padaria, se tem um supermercado, se está próximo do transporte público, se tem segurança, se tem lazer, se tem qualidade de vida. Ele tem um chip de análise que você tem que saber traduzir na hora de escolher o imóvel. Porque vai resultar severamente no sucesso daquele teu objetivo. E em contrapartida, se você está prospectando um imóvel para ter renda, um imóvel comercial para ter renda, Rodrigo, aí você vai cair em algumas coisas que são muito chaves do ponto de vista de localização. Por exemplo, você tem as famosas esquinas positivas, né, que são o sentido do fluxo à tua direita, porque a imensa maioria das pessoas são destras. As lojas em shopping que tem maior fluxo, você perceba, o fluxo natural em shopping geralmente segue o sentido anti-horário. Por quê? Porque a maior parte das pessoas são destras. Então o terreno mais nobre é a famosa esquina positiva, que fica à tua direita, que fica fácil de você encostar quando você está procurando um comércio. Pare para pensar assim, se imagine dirigindo, você está à sua esquerda, você se imagina já no canteiro, não imagina? Quando você está à esquerda, você está ultrapassando. Qual é o lado nobre quando você quer consumir, parar por conveniência? É o direito. Então, assim, você tem essa questão, você tem a questão da visibilidade, né? Beleza, está à tua direita, mas está escondido atrás de um outro prédio que tem um paredão. Isso impacta, tudo isso é localização, tá, Rodrigo? Você tem a visibilidade, você tem a questão do acesso. Às vezes você está no alto do morro, você tem uma visibilidade linda, mas você não tem acesso. Então você tem que percorrer mais 3, 4 travessinhas, fazer 4 retornos para chegar lá. Então a visibilidade de nada adiantou. Mais do que você acessar o imóvel, você tem que ter local para estacionar. Tem uma frase em inglês, é um ditado americano, agora nunca mais vou esquecer o ditado, que diz, no parking, no business. Para comércio isso é muito forte, ainda a gente é muito dependente do veículo. Então se você não tiver estacionamento, você tem uma grande chance de penalizar o sucesso do imóvel que você quer alocar. Ou da operação que vai ficar lá como inquilino no teu imóvel. Quantos e quantos comércios, Rodrigo, eu enxergo que são penalizados por falta de vaga. Então o investidor compra um imóvel, faz um investimento às vezes na casa de milhões de reais,
e ele não se atenta a uma coisa muito importante, que é o estacionamento, e que, de novo, está linkado com a localização. Né? E, por fim, mais um link relacionado a comércio e localização, é o fluxo. É o fluxo de pessoas. Né? É uma via arterial com bastante fluxo. Isso é muito importante, principalmente se você for um comércio, ou você for abrigar um comércio de balcão, que é o comércio de conveniência, que o cara tropeçou, ele consome. Ele não é um comércio de destino. Comércio de destino, às vezes você pode questionar algumas dessas lógicas, mas um comércio de balcão é fundamental o fluxo, a quantidade de pessoas que vão estar passando ali. Tudo isso que eu explorei tem a ver com localização, com diferentes objetivos. Então, fundamental, é o segundo critério-chave, além de comprar bem comprado, é a localização do imóvel. Perfeito. Muito bom, muito bom. E também tem uma coisa que você levantou, né? Quando a gente não sabe o que quer, a gente pode acabar em qualquer lugar. Então, pessoal, dica prática que o Diego nos deu aí. Essa questão das premissas, ela tem que ser muito bem trabalhada. Não saiam na louca, não saiam olhando para qualquer imóvel se vocês não trabalharam as premissas, se vocês não sabem o que é que vocês estão buscando. Porque, de repente, vocês podem achar que estão fazendo um bom negócio e não estão. Então, cuidado, pessoal. Cuidado com as premissas. Entendam o que é que vocês estão buscando. É residencial? É comercial? É esquina positiva? É imóvel destino? Cuidado, pessoal, para vocês não comprarem algo bom para o inadequado errado. Né? Então, dica do Diego. Você quer que eu te acrescente, pedindo perdão por te interromper, Rodrigo? Mas olha só. Imagina. Às vezes você tem definido que você quer comprar um comércio, um imóvel comercial, você tem esse viés de investimento. Fala, só compro esquina comercial. Eu conheço vários investidores que têm essa premissa. Cara, ainda assim, muda totalmente, dependendo de qual é o tipo de operação que você vai colocar. Perceba quanto importante é essa questão das premissas estratégicas. Porque uma coisa totalmente diferente é eu apostar em imóvel comercial em grandes fluxos para uma padaria e uma farmácia, ou um açougue boutique, ou um pet shop, ou seja lá o que você fala, uma agência bancária. Então, assim, chover um pouco no molhado, mas assim, é muito importante quem queira se tornar um investidor profissional ou não, que está dando o primeiro passo. Às vezes é mais importante até porque vai colocar às vezes todo o capital, toda a energia, que tem a capacidade de interpretar e de entender essas coisas, são complementares. Perceba, se eu falasse só de preço, falar, ó, pessoal, tá no preço bom, você fez a pesquisa, está confiante, mete bala, pode não significar nada, você está comprando um preço bom, mas você não vai ter liquidez na locação. Por quê? Porque não atende a necessidade do seu potencial inquilino. E aí, Rodrigo, se você me permite, eu vou para o terceiro ponto, mas eu volto a hora que você quiser para a gente amarrar essas histórias todas. O terceiro ponto fundamental é o seguinte. Então, o primeiro é comprar bem comprado, o segundo é a localização. E o terceiro ponto é você fazer ou promover algum tipo de análise de viabilidade econômico-financeira. É fazer alguma continha. Tá certo? Aí eu vou fazer 2 parênteses, tá? Que são muito importantes aqui, porque talvez a maior parte das pessoas nem saibam a diferença. Tá certo? E esse aqui é meu background. É aqui que a gente vai, que eu faço 19 lives para falar de como fazer análise de investimento. Você sabe disso. Mas a primeira coisa que eu vou até perguntar para o pessoal. Alguém sabe aqui a diferença entre viabilidade econômica e viabilidade financeira? Aí é um desafio. O Rodrigo não vale, que eu sei que sabe. Então, se alguém aqui souber, diferença entre viabilidade econômica e viabilidade financeira. Olha só. Fica registrado aqui. O pessoal está afiado, hein? É difícil essa, cara. Não é simples, não. Eu conheço muito investidor profissional que, se eu fizer essa pergunta, não vai saber responder.
Mas é legal a gente discutir porque é importante. Viabilidade econômica, pessoal, é o seguinte. Você fez as contas, tá? E para fazer as contas, claro, você começou a ponderar todo o investimento que você precisa fazer, porque não é só a compra do imóvel. Você tem a compra do imóvel, você tem custos inerentes à compra do imóvel, né? Se você comprou à vista, você vai transferir a escritura, você vai pagar ITBI, pagar a escritura, registrar o imóvel. Nossa, Diego, que detalhe. Não, é 6, 7% do valor do imóvel. Você esqueceu isso da conta, você não sabe? Pô, você já começou com 6, 7% errado. Além disso, via de regra, para renda, né, que eu estou com esse viés aqui hoje, Rodrigo, para renda, você tem que adequar o imóvel. Então, você ou vai ter que fazer um retrofit, uma reforma, às vezes até construir se você comprou um terreno. Então, você tem que ponderar mais esse investimento de adequação à construção na sua conta. Em algum momento, você tem que trazer para essa análise financeira, mais simplificada que seja, alguma expectativa, alguma projeção de receita. A quanto eu vou alugar, tá certo? Se eu tiver uma vacância X. Eu aluguei 100% em 6 meses. Beleza. Fundamental que você faça essa extrapolação e faça algumas continhas para que você veja se vale a pena ou não. Porque, de novo, Rodrigo, não adianta você comprar um negócio bem comprado, que está abaixo do preço. Não adianta ele estar numa localização dos sonhos, se tudo isso não resultar em retorno financeiro para quem quer ter renda recorrente. Então tem que fazer essas contas. Beleza, Diego, eu fiz essas continhas de cabeça ou não, planilhei, não importa. E percebi que é um excelente negócio. Tá certo? Vai me dar um retorno, sei lá, de 2%. Vamos chutar bem alto aqui. 2% de rentabilidade. Por que eu estou provocando com os 2%, pegando um negócio extraordinário? Porque pode ser viável do ponto de vista econômico, que é isso que eu estou fazendo. Do ponto de vista econômico é excepcional. É um excelente investimento. Mas do ponto de vista financeiro é inviável. Aí eu dou a resposta à pergunta que eu fiz. Qual é a diferença de econômico e financeiro? A viabilidade financeira, ela considera a disponibilidade de recurso para você viabilizar aquele negócio. Então, se eu chamasse qualquer um aqui e falar, pessoal, vamos montar ali um novo McDonald's. Qual é a tendência das pessoas? É saberem que é um excelente negócio, que eles vão pegar lá um business plan com toda a análise possível para justificar que é um excelente negócio. Então, do ponto de vista econômico, é viável. Fechou as contas. O indicador que você está olhando fechou. Mas eu falo, mas beleza, mas custa 2 milhões de reais para a gente fazer. Aí, pã, trava no financeiro. Então, entenderam a diferença do econômico e do financeiro? E vocês têm que olhar os dois. Não adianta a gente olhar e sonhar com o econômico, tem muita coisa economicamente viável, mas tem que estar adequada com a sua capacidade de investimento, com a sua capacidade financeira, disponibilidade de recursos. Então, por fim, o que eu amarraria isso tudo, Rodrigo, é você olhou o imóvel para comprar bem comprado, tá certo? Resolvendo sempre as premissas estratégicas, mercadológicas, técnicas. Então, você olhou e comprou bem comprado. Você está muito confortável em relação à localização. A gente entendeu o quanto isso é pesado para imóvel. E, por fim, você pegou essas duas questões aí macro, esses dois pilares, e fez continha. Porque é aquilo que eu também já te falei, eu falei aqui na live, eu falei, hoje em dia eu tenho uma tendência de, no feeling, tomar as minhas decisões. Mas porque na minha cabeça já está incutido, quase que de cabeça eu consigo fazer uma conta de TIR, né, que é a taxa interna de retorno. Ou pelo menos eu sei que, se eu vou ter a liquidez, né, eu trouxe esse viés de análise, eu sei que eu vou conseguir alugar, eu sei que eu comprei bem comprado, está numa baita localização, perder eu não vou. Então você acaba tomando essas decisões. Mas para quem está começando é fundamental fazer as continhas, ponderar isso certinho, para ter clareza, até vamos supor, ter 3 opções de investimento. Como é que eu vou decidir? Vou decidir fazendo conta, ponderando esses critérios de análise. Aí você fala assim, opa, nas minhas regrinhas aqui, vale a pena hoje, dado que capital é finito, é um bem restrito, não é todo mundo tem dinheiro para rasgar para todo lado, você vai direcionar a sua decisão de investimento para determinado imóvel que demonstrou uma avaliação melhor. Deixa eu até aproveitar esse gancho final teu e fazer uma espécie de, não digo nem provocação,
Mas você falou da questão do recurso ser finito. Perfeito. Então, primeiro que dinheiro não dá em árvore e assim por diante. Mas olha só, de alguma forma, o fato de nós termos uma restrição do ponto de vista financeiro, ou seja, do ponto de vista de disponibilidade de recursos, na tua ótica, Diego, será que isso não nos força a fazermos um pouco mais de conta? Ou a sermos, talvez, mais analíticos, mais conservadores na hora de fazer uma conta? Porque, assim, o que eu considero como um risco? Existe uma máxima de que com imóvel nunca se perde dinheiro, tá? É uma máxima do mercado, é como você falou, é um ditado meio que popular, né? Mas olha só, eu acho que faz sentido, numa hora em que a gente estiver numa situação dessa, fazendo essa comparação, essa análise econômica e financeira, de repente, de alguma forma, a gente estabelecer, sei lá, limites ou tetos, até para essa própria questão do funding, dos recursos, de tal forma que isso nos obrigue a sermos mais rigorosos na nossa análise econômica para tomar decisão entre um ou outro negócio. Porque assim, senão a gente fica tentado, mas tudo bem, vai. Imóvel não tem erro, imóvel não sempre tem a valorização orgânica dele ou vegetativa. Mas eu não sei. Eu, particularmente, gosto da ideia da gente não apenas ser conservador, como a gente está sempre ali preocupado em tentar gastar o quanto menos. Claro. E aí, partindo dessa premissa, a gente, de repente, ser um pouco mais rigoroso nessa análise econômica. Não sei se isso é pertinente, se para vocês que estão mais aí acostumados com os investimentos em imóveis, isso de repente é uma máxima. E você falou muito bem, chega um momento em que a gente tem feeling. Chega um momento em que a taxa de retorno ela brota na nossa cabeça de uma forma natural. Mas talvez até lá o negócio seja a gente ser bastante rigoroso. Eu não sei o que você acha, velho. Cara, eu já, por muita coincidência, eu já advoguei nessa causa, tá? Eu já vim a público defender que... Porque qual que é uma das grandes críticas ao imóvel? Ao investimento em imóvel? Vamos falar dos contras, ok? Ou que podem ser contras. Uma das grandes críticas de vários tipos de investidor é a questão da liquidez. Então eles vão falar assim, beleza, você investe em imóvel, mas a hora que você precisar desse recurso, se você precisar, você tem uma liquidez menor. O que é liquidez, para quem não conhece a palavra? É a capacidade de transformar isso em recurso. Tá certo? É vender, eventualmente. Certo? Então eu tenho lá meu dinheiro imobilizado, eu quero buscar liquidez, eu vendo esse imóvel, eu transformo ele em recurso monetário. Então, de fato, a liquidez do imóvel é menor do que outros tipos de investimento. Se você vai investir, por exemplo, na poupança, vamos pegar o investimento, se é que pode ser chamado de investimento mais conhecido pessoal, a liquidez é imediata. Você chega lá, dá um comando e baixa o dinheiro da poupança. Isso é liquidez imediata. Beleza. Qual é o link que eu estou fazendo? Eu já defendi isso publicamente. O fato do imóvel não ter a liquidez que às vezes as pessoas sonham, isso faz parte do tipo, né, de investimento, mas ele exatamente te obriga a ser mais diligente, mais inteligente, mais analítico em relação ao investimento que você vai fazer. Porque se você tem liquidez imediata, Rodrigo, você toma a decisão sabendo que amanhã você muda o curso. Você fala assim, eu vou investir no Nubank para receber 100% CDI, ou se eu vou jogar na poupança do Bradesco, né, você fala, beleza, largue lá. Primeiro que, naturalmente, o que tem maior liquidez e menor risco, que são esses dois casos, eles te dão muito menos retorno. Que é uma lei do investimento. É inversamente proporcional. Quanto maior o seu risco, maior vai ser o seu retorno. Quanto menor a sua liquidez, maior tende a ser o seu retorno.
É um trade, sempre foi. Então, assim, eu concordo em número, gênero e grau e eu vou até um pouco além. É a restrição, como você colocou, do capital e a liquidez. São dois ingredientes que tornam... E até o volume, né, Rodrigo? Porque uma coisa é eu investir na poupança que não me demanda nada de mínimo, outra coisa é eu comprar um imóvel. Então são três ingredientes que trazem um rigor maior. Restrição de capital, liquidez e o capital inicial, o volume de investimento. Essas três situações vão te tornar, por essência, um investidor mais analítico, mais assertivo, mais eficaz. E tem uma outra situação, uma metáfora, talvez fique mais didática para o pessoal, é o seguinte. Beleza, meu avô investiu em imóvel, meu pai investiu em imóvel, meu contemporâneo investiu em imóvel, todo mundo que tem dinheiro investe em imóvel, tudo isso são fatos, a gente não tem nem que discutir. Quem investe em imóvel, quem compra terra não erra, imóvel é moeda forte, são os ditados populares. Então isso não tem burrice por trás, pelo contrário, isso tem muita validação histórica, beleza? Então esse é o norte que eu quero seguir. Se eu escutei isso a minha vida inteira, tem o pessoal falando, tal, investir em imóvel é a melhor coisa que tem, não vai errar, é sólido, é seguro, então eu estou para esse norte. Eu viro meu barquinho para aquele farol, beleza? Só que, cara, a velocidade que você vai chegar naquele farol depende da tua capacidade de investimento. Quão eficiente você é em relação aos recursos que você tem e às oportunidades que você vai usufruir. Então tem essa outra metáfora. Eu quero investir em imóvel, pode virar seu barquinho para esse farol que você vai acertar. Agora, quão rápido você vai chegar lá depende do quanto você vai ser inteligente na sua decisão de investimento. Então essa discussão que a gente está tendo hoje com 3 pilares, a gente podia transformar cada pilar em uma semana de conteúdo, mas essa discussão ela é muito rica, cara, para eventualmente acelerar a capacidade de um investidor que está começando do zero, ou mesmo quem já investe, a chegar mais rápido no seu objetivo de retorno. Perfeito. Eu queria ainda explorar esse ponto, porque assim, imagina que nós estamos aqui conversando, velho, com pessoas que não são do mercado imobiliário, né? A gente falou sobre taxa interna de retorno, TIR, calcula, viabilidade econômica, financeira, mas é assim, porque assim, a gente é engenheiro, para nós é fácil falar em planilha, em taxa de retorno, em fluxo de investimento e receita e assim por diante. Mas aí eu pergunto, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando, e eu espero que essa live alcance muita gente, porque o conteúdo que está sendo apresentado hoje, pelo menos para mim, ele é, no fundo, transformador e revelador. Então eu pergunto, será que, para pessoas que não são engenheiros, ou para pessoas que não têm um domínio perfeito aí do Excel e assim por diante, como é que a gente traz um prático para elas, para que elas se sintam confortáveis em fazer, por exemplo, essa questão da análise de viabilidade econômica? Como é que você acha que é isso na prática, Diego? Para, de novo, pessoas que de repente não são ninjas no Excel como nós, ou assim por diante. O que você acha? E eu digo isso porque talvez essa possa ser uma pergunta que as pessoas estão se fazendo nesse momento. Puxa vida, mas para o Diego e para o Rodrigo deve ser fácil, né? Pô, bota lá, cria os meses, joga com mais e menos o que é investimento e receita. Mas e para nós que não temos esse domínio todo? Será que eu não vou ficar travado? Porque assim, as dicas para escolher imóveis foram extraordinárias. Os 3 pilares que você explicou muito bem são sensacionais. Agora eu pergunto, vamos lá, pensa que eu sou aquele dono de açougue que sou bom em vender minha carninha, picar o boi. Como é que eu também invisto em imóveis? Como é que eu vou fazer uma análise de viabilidade econômica sem ter que me transformar em um doutor das planilhas, Diego? Me ajuda aí, eu preciso investir em imóveis, eu preciso de vocês. Como é que faz? Não, é excelente, Rodrigo. A gente sempre tem que se colocar no lugar das pessoas, porque é o que você falou. E eu estou tomando o máximo de cuidado, né? Você sabe que na Unicamp, inclusive, né, algumas pessoas sabem que eu dei palestra lá algumas vezes, eu dava exatamente sobre análise de investimento. Então eu levava uma carga pesada de matemática financeira, engenharia econômica,
fluxo de caixa descontado, TIR, VPL, taxa moderada. Aí vai longe. Você vê que nada disso eu falei, eu mal citei a TIR. Você está recuperando ela, que é a taxa interna de retorno. Gostei dessa, olha lá. Procura a Ivonete, corretora de imóveis. Boa, Ivonete! É isso aí, por mais Ivonetes no nosso caminho. Tá certinha. Mas qual que é um caminho simples, Rodrigo? É uma conta de dividir. Vamos simplificar, somar e dividir. Aí a gente volta lá para o primário. Opa, vamos lá. Aí já ajuda. Exatamente. Assim, óbvio. Tem uma outra seara, que só para assustar um pouco antes de falar do que é você fazer o cálculo de perpetuidade, cara. Quando a gente faz conta de análise de investimento, de empreendimento de base imobiliária, como eu já fiz de shopping, já vendi um shopping em Sorocaba, e aí eu tive que aprender, mesmo já sabendo bastante de fluxo de caixa descontado, eu falei, mas caramba, como é que eu trato esse fluxo infinito? Aí eu aprendi a tratar com perpetuidade, que é uma conta de limite, que você conhece, mas só para assustar. É limite, né? Mas é só não tem nada a ver com limite bancário, não, tá? Não. Tranquilos, é uma outra história aí. Mas é só para assustar o pessoal antes de falar que é somar e dividir, tá certo? Vamos lembrar que a gente está falando de renda, beleza? A gente está focado em renda, ok? Então, o que se tem aí como algumas premissas básicas? Aí seriam as contas de padeiro, com todo respeito aos padeiros, tá certo? Mas vamos lá. Que serão nossos investidores também, hein? Com certeza. Padeiros que estão nos acompanhando, essa é para vocês. Vamos lá, hein? Rodrigo, quantos padeiros são portugueses? E os portugueses são grandes investidores de imóveis com renda. Eu conheço inúmeros que dão aula aqui para todo mundo aqui, a hora que quiser. Então. Os padeiros já são investidores, os danados aí. Exatamente. Mas olha só, qual é a conta, cara, mais básica possível que as pessoas podem fazer do ponto de vista de renda, tá certo? De renda. É a seguinte, vocês vão somar todos, então, soma, é só somar. Calculadorinha faz, você aqui com um pouquinho de esforço vai fazer, lembra? Deu mais de 10, você joga o número lá para cima, dá para fazer até na mão aqui. Você vai somar tudo aquilo que você investiu, tá certo? Para viabilizar aquele imóvel que você vai alugar. Se você comprou um imóvel pronto, Rodrigo, a conta é muito simples. Você vai somar o que você pagou, mais as despesas que você teve, como eu disse, de TBI, de cartório, de registro. Beleza? Você vai somar. Aí, você vai aferir em determinado momento o retorno, que é o quê? O aluguel. Então, vamos fazer uma conta aqui bem simples para ilustrar. Eu comprei um imóvel pronto para alugar por 100 mil reais. Ok? Então, vamos arredondar para ficar bem fácil. 100 mil reais. Tá. E aí, eu gastei... Então, não, paguei menos. Paguei 95. Vamos arredondar 96. E aí, depois que eu paguei o ITBI, a escritura e o registro, ele virou 100 mil reais. Beleza? Então, eu investi 100 mil reais no imóvel. E aí, eu comecei a trabalhar aquele imóvel. Vamos supor que eu dei mais uma pintadinha no imóvel para dar uma agregada de valor e cheguei nos 100 mil reais. E aí você começa a trabalhar aquele imóvel para ter renda, ou seja, para alugar. E vamos simplificar, ele é um imóvel de inquilino único. É um salãozinho de beleza que você comprou lá na cidade de Paulínia. Beleza? Aí tá bom. Aí passou um tempo, você conseguiu alugar aquele imóvel por R$1.500. Tá certo? Eu sou sempre otimista, tá, Rodrigo? Eu já coloco aqui. Tô vendo. O pessoal fica animado. Tá certo? Eu aluguei por R$1.500 aquele imóvel que eu gastei 100 mil reais. Aí vocês vão usar uma continha de dividir. Vocês vão pegar os R$1.500, que é o aluguel que vocês têm, e vão dividir por tudo aquilo que vocês investiram. Nesse caso, a conta fica muito simples, você tem 1,5% de retorno. Isso, São Paulo ficou bravo comigo, cara chato, vai direto ao ponto. Tá certo, a gente está aqui aberto a isso. Mas é que assim, eu estou pensando em São Paulo, em todas as pessoas. Tem gente aqui que às vezes, se eu falar, você tem que buscar 0,5% a 1% de retorno no investimento. Mas que o cara fala, mas beleza, e aí, o que significa? Então essa é a continha que eu estou fazendo. Você vai gastar
Você vai somar tudo que você investiu, daí você vai pegar o retorno que você tem e vai dividir pelo que você investiu. Você vai chegar no percentual. E esse é um percentual bom, de 0,5. Hoje até menos, vai, porque a renda fixa está dando nada, São Paulo. Você que investe, você deve saber, renda fixa com a taxa Selic baixa, está dando quase nada, não está remunerando nem a correção monetária, IGPM está galopante. A poupança está dando 0,13, alguma coisa assim. Não é? IGPM é 2,53 mês passado, São Paulo não sabe de cabeça. Mas enfim, o que acontece? Se você buscar de 0,5% a 1%, até um pouco mais que isso, cara, você está num cenário excepcional de renda para o teu investimento. Então, assim, essa continha que eu queria simplificar. Quanto você investiu, você soma. Quanto você vai ter de aluguel, você divide. De 0,5% a 1%, cara, você está fazendo um golaço. Já está muito bom. E se você seguir os pilares, Rodrigo, você ter comprado bem o imóvel, ou seja, abaixo do que eventualmente ele vale, você ainda vai somar essa rentabilidade, a valorização do imóvel, tá certo? A valorização natural do imóvel, que é a beleza que muita gente não enxerga do investimento com imóvel, em renda com imóvel. Você vai capturar essa valorização. Então, pessoal, é um excelente negócio. Não é à toa que muita gente usa para ter liberdade financeira, antecipar a previdência, mas para ter uma estratégia recorrente de multiplicar patrimônio. Tá certo? Por conta disso tudo. Beleza? Entendi. Então você conseguiu trazer para um prático. Pessoal, olha só. A análise de viabilidade econômica do Diego não é assim tão complexa, hein? Não precisa de um Excel sofisticado. Vamos lá, pega um papel, uma caneta, anota aquilo que você acha que vai gastar para tornar aquele imóvel num imóvel com potencial de renda e depois você faz uma continha de quanto vocês acham que vão conseguir de retorno com ele. Dividiu, ou uma regrinha de 3 também, né? 100% é igual ao que você investiu, X% é igual ao que você vai ter de retorno, e a gente tem aí a nossa continha da nossa rentabilidade e que vai nos dizer se aquele negócio é viável do ponto de vista econômico. E como o Diego muito bem falou, ser viável do ponto de vista econômico não quer dizer que é viável do ponto de vista financeiro. Afinal, pode ser que a gente não tenha os 2 milhões de reais para colocar a operação do McDonald's em pé, né, pessoal? Então, olha só, muito importante essa diferença de viabilidade econômica e viabilidade financeira, hein? A Mariana está pedindo aqui para eu contar a história do nono. Uma história bonita. Manda aí. Todo mundo adora uma história e quando é bonita, então, show de bola. E é uma história, eu anuncio o nono, né? O nono é o avô da Mariana. A Mariana, para quem não sabe, faz parte de uma família que tem uma empresa loteadora, ela é minha esposa. E é uma família muito... são empreendedores muito bem-sucedidos no segmento de desenvolvimento urbano. E olha lá, o Paulo colocou uma questão importante, imóveis pequenos têm percentual de rendimento maior. Então você tem várias sofisticações, eu não falei de vacância. Eu peguei a conta mais básica mesmo para que o pessoal comece a pensar. Mas a Mariana está falando lá de como você começa, a história do nono é mais uma das várias histórias aí, Brasil afora, de como você começa sem ter dinheiro e você começa a acumular patrimônio e tal. Aí, Rodrigo, volta até a sua live anterior, que eu tive o privilégio de assistir uma boa parte, que é você ser fanático por educação ou por princípio, ou porque você mesmo está buscando, por educação financeira. Você tem que ganhar mais do que você gasta. Então isso às vezes se perde nas gerações, mas o nono tinha isso ao pé da letra, que é você ganhar mais do que você gasta. Ponto. Você vai ter um delta positivo e você vai aplicar esse delta positivo acima da inflação, você está ficando rico. Tem muita gente que sonha e fala que quer ficar rico e tal. A fórmula está aqui, está posta. Receita versus despesa, receita maior que despesa, delta positivo, investe acima da inflação, você está ficando rico. Quanto mais, quão mais rico você vai ficar ou não, depende de quanto mais você vai ter receita, quanto menos você vai ter de despesa e quanto você vai ser hábil para aplicar aquele investimento, aquele delta positivo. Isso é a forma de você ficar rico. E o nono aplicou isso na maestria, né? Porque era um cara que cortava cana. O nono hoje tem 91 anos, tá? Você Valdemar Guerini, um abração pro nono. Tô com saudades dele.
Mas era um cara que tem 91 anos, ele cortava a cana, literalmente, o pai era boia fria. Isso ali entre Porto Feliz e... me lembra o nome da cidade ali, Mariana, fugiu agora. Elias Fausto, não é? Elias Fausto, o Rodrigo sabe. E o Nono cortava a cana lá, só que o Nono era um cara desses, entendeu? Que enxergou essa conta muito antes de alguém vir falar para ele. E muito cativante, muito inteligente, ele começou a ler. Então ele era um dos poucos que lia o Estadão, tá certo? Lá na época, já novo. E aí ele foi com carisma, cativando as pessoas. Ele foi estudando um pouquinho mais. O que é estudar um pouquinho mais? Me corrija aí, Mariana, também não lembro os detalhes. Acho que o Nono estudou até terceira ou quarta série. A gente não está falando de um PhD em Harvard, é um cara que estudou até terceira, quarta série, porque ele foi incentivado pelas professoras, porque ele já tinha esse carisma, era um cara que ia bem e cativava as professoras, e ele ia descalço para a escola, então tem muita coisa bonita por trás. E aí o Nono, com esse carisma todo dele também, ele fazia o seguinte, ele enxergou que ele podia arrendar a terra das pessoas para quem ele trabalhava, e aí ele só conseguiu convencer as pessoas de arrendar a pior terra que tinha possível, né, na região. Então ele chegou lá e falou, poxa, por que você não me arrenda um pedacinho de terra? E aí a pessoa já viu o esforço dele, não sei o que, o carisma, e falaram, beleza, eu te arrendo, mas é aquele pedaço ali que ninguém consegue fazer danada. E o Nuno falou, beleza, maravilha. E ele virou meeiro. Então imagina, ele começou a arrendar uma terra, e aí com capricho, com carinho, até conhecimento técnico que ele tinha de trabalhar na lavoura, ele fez aquela área dar retorno. E aí ele começou o quê? A investir. Então, ele me contando, ele fala, cara, sou muito grato à cana, faz 70 e poucos anos que eu planto cana e não sei o quê. E aí nessa primeira colheita dele, ele teve lá um retorno por ousadia, por conhecimento que transforma o mundo, por carisma, uma série de coisas, pela ajuda do João Veronese, que era meio que um tio dele, que ele sempre reputa como um santo homem, porque enxergou o Nono e deu essa oportunidade de ele arrendar um negocinho que ninguém queria. E aí o Nono começou a ter retorno, e ele sempre foi um cara que investiu o excedente. E como é que ele investia, Rodrigo? Em terra. Em terra. O Nono só investiu em terra. Depois ele teve uma época lá, que bem mais para frente, que ele emprestava dinheiro também, mas ele se fez investindo em terra. Então o excedente ele comprava terra. Aí ele comprou o primeiro alqueirinho dele, daqui a pouco ele estava com outro, tal. E é um cara que construiu um patrimônio fabuloso, conseguiu estudar os 3 filhos, tem fazenda enorme hoje em Nova Mutum, uma série de coisas, sempre com essa lógica. Ganha mais do que gasta, sempre econômico. O Nono é um cara que você for hoje e conversar com o Nono, falar que você pagou, sei lá, R$5 na Coca-Cola Zero, ele vai falar, poxa, mas se você tivesse comprado no Delta, você ia pagar R$4,75. Então ele não tem como abrir mão daquilo que o forjou. É um cara que olha preço, que compra bem comprado, seja lá o que for. Ele aplicou isso para a área, para a terra, né? E foi. O Paulo também é a mesma história. Enfim, a gente vai longe. Contar a história bonita de gente que seguiu a risca, isso que a gente está narrando aqui, a gente vai longe. Mas é uma história bonita porque ele sempre investiu em terra, formou os filhos, e aí os filhos, parte deles também continuaram investindo em terra e foram prosperando e criaram patrimônios muito consideráveis, e principalmente mais do que criar patrimônio considerável, transformaram a vida das pessoas, fizeram a vida deles valer a pena. Tem uma má notícia. Tá acabando. 21 segundos! 21 segundos, gente. Velho, vamos deixar para outras. Ai, pessoal, acabou, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença. Obrigado, pessoal.